Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pela LARU, Liga Acadêmica de Anatomia Humana, da Faculdade Atenas de Passos. Pessoal, esta é a nossa primeira live, a primeira live da Liga de Anatomia. Essa primeira live já está acontecendo com a segunda, ou melhor, a nova diretoria da Liga Acadêmica de Anatomia Humana, que teve seu processo seletivo no mês de dezembro de 2020. Estamos aqui, a ligante, faz parte da diretoria, a Lara Costa, aluna do terceiro período, do curso de Medicina aqui da Faculdade Atenas. Eu, o professor Carlos, professor da disciplina de Anatomia Humana, que faz parte da base morfofuncional. Estamos hoje com uma live a live será com um médico, um cirurgião plástico, que foi convidado e é conhecido da Lara, estará falando sobre queimaduras. Então é um grande prazer estar aqui reunidos mais uma vez com vocês. Bom, a live está sendo realizada pelo Instagram da Faculdade Atenas, daqui de Passos. A Faculdade Atenas, que já está com os cursos de Medicina e Odontologia. O curso de Odontologia, para aqueles ainda que têm interesse em cursar Odontologia, o vestibular já está com inscrições abertas. Basta você acessar o site da Atenas, o portal do vestibular aqui no campus Passos. Ou se não, ligar aqui na Faculdade Atenas e conversar com a Virgínia. Ela passará todas as informações para vocês. Ok? Bom, acho que pode chamá-los. Tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá bem? Não estou conseguindo enxergar. Tá? Tá. Oi? Não falou que você acompanhava as perguntas. Ah, tudo bem. Tudo bem. Você quer falar alguma coisa? Primeiro, boa noite, agradecer a presença de todos que estão aqui para assistir a primeira live do ano da LARU. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar, que vocês possam conhecer o Dr. Flávio. Ele é um médico muito talentoso, é uma pessoa que eu admiro e eu espero que a partir de agora vocês também possam admirá-lo. A importância do cirurgião plástico no tratamento das queimaduras ela é tão significativa que queimadura é considerada uma área de atuação da cirurgia plástica. E não só durante a fase aguda, ele faz um acompanhamento durante todo o tratamento, para tratar as possíveis sequelas. Boa noite a todos e é um prazer estar aqui. E agora, com vocês, Dr. Flávio. Vai ter um sorteio de um oxímetro para quem estiver participando, tiver se inscrito para assistir a live e cumprir todos aqueles requisitos. Será feito depois pelo Instagram da LARU. Entendi. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Olá, boa noite, Dr. Flávio. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Sim. Muito bem. É um prazer enorme estar aqui, falar sobre um tema que eu dediquei grande parte da minha vida a ele, que é a cirurgia plástica. Ainda mais para uma pessoa tão especial como foi a Lara, eu conheço desde a época de enfermagem, no Hospital Santa Mônica, já trabalhamos muito juntos. Ela já me aturou nas cirurgias lá, né, Lara? Foi um prazer, Dr. Flávio. Prazer, sem dúvida, foi meu, querida. Dr. Flávio, a cirurgia plástica ela tem uma grande atuação no tratamento dos queimados, né? De queimaduras. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a importância do primeiro atendimento, de quando esse paciente dá entrada no hospital. Pois não. Então vamos lá, um pouquinho só de curiosidade.
é claro, puxando a sardinha para o meu lado, como cirurgião plástico, um dos primeiros tratamentos descritos em medicina no planeta foi no papiro de Smith. O papiro de Smith ele tem 2.000 anos de idade. E nesse papiro tratava de uma abordagem de uma queimadura usando mel e açúcar pelos egípcios. Então a queimadura ela já é uma tragédia para o corpo humano descrito na história da humanidade desde a época egípcia. E desde a época egípcia antiga, todos correm atrás de um tratamento eficiente para a queimadura. E o que eu falo com 25 anos de experiência na área é que o tratamento da queimadura ele depende de paciência, ele depende de uma equipe multidisciplinar, não é só o cirurgião plástico, é o clínico, é o nefrologista, por vezes o psicólogo ou até psiquiatra, fisioterapeuta, nutricionista, uma equipe de enfermagem afinada. Por isso que as queimaduras são, na imensa maioria das vezes, tratadas em grandes centros. Quando chega um paciente em um centro que não é de referência, um pronto-socorro, por exemplo, numa cidade do interior, essa queimadura ela é abordada pelo médico de plantão. Quando chega esse queimado para o médico de plantão, ele tem algumas obrigações, mesmo não sendo um especialista. Uma das principais obrigações que ele tem é de um diagnóstico bem feito e de um primeiro momento de tratamento bem feito. Então, como é isso? Chegou um queimado. Quais são as principais perguntas? Qual foi a causa da queimadura? Se o agente causador da queimadura ainda está ativo, vamos pensar o seguinte: a queimadura pode ser térmica, ele pode ter se queimado no fogo, numa água quente, mas a queimadura pode ser química. Uma queimadura química, ela continua atuando no corpo mesmo depois do ato inicial. Ele pode ter agente químico atuando no corpo dele, isso tem que ser impedido imediatamente. Vamos pensar em outra coisa: comorbidades do paciente e os riscos de vida que ele corre naquele momento. Então vamos lá. Primeira coisa, chegou o paciente no pronto-socorro. Qual é a gravidade envolvida? Qual o risco de vida que ele corre naquele momento? Quais são as queimaduras que envolvem risco de vida? Queimadura cervical circular, queimaduras de face, queimaduras causadas por explosão. Vou explicar cada uma delas. A queimadura cervical, porque pode haver uma constrição do pescoço provocada pelo edema, e isso acontece muitas vezes de modo rápido. As queimaduras cervicais e de face, muitas vezes acompanham queimaduras de vias aéreas. Então é nariz, boca, orofaringe, faringe, brônquios, até bronquíolos terminais. Por que isso acontece? Porque quando há uma queimadura, por exemplo, por exposição a calor, ou uma queimadura por explosão, a vítima, por vezes, se assusta. E quando ela se assusta, ela dá uma inspirada súbita. E ela pode jogar o agente que está queimando para dentro. Tipo uma labareda em chamas, ou álcool em chamas, ou gasolina em chamas. Então ela pode ter queimadura de via aérea, que é de abordagem imediata. O paciente tem que estar com a via aérea pérvia. Depois, uma queimadura extensa do corpo. Qual o risco que ele corre de um modo eminente e rápido? Um risco de desidratação. Esse risco de desidratação ele é muito, muito grave. O paciente não morre da queimadura. Ele morre de desidratação, insuficiência renal ou infecção. Então chegou uma queimadura no pronto-socorro, o médico, mesmo não especialista, fez um diagnóstico. As vias aéreas estão pérvias, ele está respirando bem. Vamos acessar agora o sistema venoso dele. Vamos colocar um soro e deixar correr em grande volume para a hidratação do paciente. Existem fórmulas para isso. Outra coisa que a gente tem que fazer é uma proteção desse paciente. É engraçado, às vezes chega no pronto-socorro um paciente com uma queimadura de, por exemplo, uma queimadura provocada por fogo, por um agente qualquer em chamas, álcool em chamas, por exemplo. E aí eles prontamente resfriam o paciente, né? Eles pegam o paciente, põem uma compressa de água sobre o paciente para resfriá-lo. Só que uma vez que resfriou o paciente, já não há mais o agente causador da queimadura, não precisa mais daquilo. Então, muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro encharcado, molhado, morrendo de frio, né? E continua molhando o coitado. Não é necessário. Ele está com via aérea pérvia, com a veia pega, agora vamos tratar a queimadura. Para tratar a queimadura, a gente tem que fazer um diagnóstico de qual é essa queimadura. E a queimadura é dividida em 3 graus. Todos os estudantes de medicina sabem isso com tranquilidade.
primeiro, segundo e terceiro graus e algumas subdivisões entre elas. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, muitas vezes é dito. Queimou a epiderme, é primeiro grau. Queimou a derme, é segundo grau. Abaixo da derme, é terceiro grau. Certo? Não, errado. As queimaduras são divididas em primeiro, segundo e terceiro grau, dependendo do nível da epiderme que foi queimada. A epiderme tem várias camadas. Uma camada queratinizada, uma camada granulosa, uma camada espinhosa e uma camada basal. Dependendo do nível dessa queimadura na epiderme, existe a classificação de primeiro, segundo e terceiro grau. Muito bem, temos uma queimadura de primeiro grau. O que é uma queimadura de primeiro grau? Queimadura de primeiro grau é aquela queimadura de sol. A paciente chega lá, foi se bronzear com o bronzeador que a amiga dela ensinou, e ela está vermelhinha. Muito bem, uma hidratação, um analgésico, pode ir para casa. Chegou a queimadura de segundo grau. Queimadura de segundo grau já queimou uma parte mais profunda da epiderme. Forma uma bolha, essa bolha tem um líquido dentro dela, é um transudato ou um exudato. Essa bolha deve ser rompida. Por que isso, Lavão? Por que não pode deixar a bolha como um curativo? A bolha pode ser deixada em curativo em áreas de queimadura de pele não pilosa, tipo palma da mão e sola do pé. Por que isso? Porque a bolha ela é suficientemente impermeável para evitar a colonização por bactérias. Agora, em área pilosa, onde tem pelo, em qualquer área do corpo onde tem pelo, não pode deixar a bolha. Porque a base do polípo piloso é um lugar onde se acumula bactéria, principalmente estáfilo, e vive uma fonte de infecção. Então nós temos uma bolha cheia de um transudato ou exudato, quer dizer, líquido com glicose e proteína, tudo quentinho, escurinho, cheio de estáfilo. Vamos ter uma infecção de pele. Então ele tem que ser desbridado. Queimaduras mais profundas, que queimaram toda a epiderme. Essa tem que ser diagnosticada em queimadura de segundo grau profundo ou queimadura de terceiro grau. Aí já começa a entrar o cirurgião plástico. Aí que tem que ser uma diferenciação mais especializada, porque são pequenos detalhes. Então a abordagem inicial é manter a vida do paciente, manter via aérea pérvia, a veia pega, um diagnóstico do tipo de queimadura e tamanho dessa queimadura. Pronto, é uma queimadura superficial, é uma queimadura até segundo grau, um pequeno curativo, um pequeno desbridamento, acompanhamento ambulatorial. A coisa começou a ficar um pouco mais complexa, realmente é necessário a abordagem de um cirurgião plástico. Tá bom, Lara? Tá ótimo. Eu tenho várias perguntas. Doutor Flávio, sobre essa queimadura ser classificada de acordo com os achados clínicos que a gente faz quando o paciente chega. Perda tátil, da sensibilidade tátil, ou retorno venoso, a umidade. Pois não. Como que a gente deve abordar? Isso, eu tinha... porque na realidade o que acontece é o seguinte, quanto mais profunda é a queimadura, mais ela vai queimando estruturas da pele. Então ela vai queimando desde a epiderme, camadas profundas da epiderme, e quando ela começa a queimar a derme, ela começa a queimar todas as estruturas que estão na derme, dentre elas a terminação nervosa. Então a queimadura que chega no pronto-socorro, parece até meio sádico. Se a queimadura chegou no pronto-socorro e o paciente está morrendo de dor, tudo bem, é uma queimadura superficial. Se o paciente não tem dor, vocês têm que tomar cuidado, porque é uma queimadura mais profunda. A queimadura que queimou até a terminação nervosa, seguramente ela já comprometeu a derme do paciente. Então a queimadura de terceiro grau, ela não dói. Ela tem um aspecto mais mumificado, ela não é tão úmida, ela é mais seca. E a queimadura de terceiro grau, ela deixa a pele inelástica. A pele vira, parece que ela é de plástico, ela fica muito, muito dura, muito dura. Em casos de queimadura torácica ou cervical, ou circular em membro, por exemplo, também é necessário o auxílio de um especialista, porque essa queimadura, ela circular, ela forma o que chama de síndrome de compartimento. O que é isso? Ela não permite que a pele se expanda. Então, uma queimadura torácica, onde o paciente não consegue expandir o tórax, ele tem dificuldade de ventilação. Então, é necessário fazer o que chama de escarotomia. O que é escarotomia? É abrir esta ferida. Como? Com incisões longitudinais no paciente até a gordura. Então, é uma coisa meio agressiva. Você pega um bisturi mesmo,
e vai abrindo incisões em todo o comprimento da ferida, até permitir que o tórax se expanda, ou que o edema no braço ou na perna se expanda, ou que o edema na região cervical se expanda, que o paciente tenha uma ventilação melhor. Esses são casos graves, são casos para abordagem multidisciplinar imediata. Esse é um caso que deve ser levado ao bloco cirúrgico e a abordagem ela é imediata. As queimaduras úmidas, queimaduras com bolhas, elas são de abordagem muitas vezes ambulatorial.Ela é considerada grave se ela for face, como eu falei, cervical, circular, queimaduras acima de 10 a 18%, dependendo da idade do paciente e do estado clínico dele. Aí é necessário internar. O resto é ambulatorial, tá? Lara. Doutor Flávio, o que acontece quando tem insuficiência cutânea? Porque a pessoa teve perda daquela área onde foi lesada. Sim. Os enxertos. Pois não. São áreas doadoras? Quais são as áreas doadoras? Como que eu vou pois escolher o enxerto? Qual o tipo de enxerto? Pois não. Respondendo uma pergunta de um colega que apareceu aqui, é assim, é um contrabaixo que está ali atrás da parede. Muito bem. Mas voltando, vamos falar primeiro dessa abordagem primária. Então, o paciente chegou, foi levado ao bloco cirúrgico e foi desbridado. Foi retirado a pele queimada. Então, quer dizer que ele teve uma perda de substância, ele não tem pele naquela região. Então, como abordar esse paciente agora? Dependendo do tamanho da área onde foi necessária a retirada da pele queimada, essa pele tem que ser reposta de algum modo. E aí aparecem os curativos, né? Um paciente que não tem pele, ele tem uma exposição de tecido vivo, viável, foi retirado todo o tecido morto, e aí nós temos que pensar no curativo. Aí abre-se um leque. O primeiro passo é o curativo, antes de pensar em enxerto. Abre-se um leque gigante. Quer dizer, existem vários laboratórios tentando jogar no mercado milhões de produtos milagrosos para a queimadura e que muitas vezes não são assim tão eficientes. Tá? A primeira fase desse tratamento é o quê? Desbridou e fez um curativo. Num primeiro momento, os curativos ideais são os curativos à base de prata. É a sulfadiazina de prata, que ele é imbatível ainda. Tá? Existem vários outros curativos também à base de prata, alginato de prata, hidrocoloides de prata, que são fantásticos, tá? Mas desde que tenha esse ativo, o metal prata. Por que isso? Porque esse ativo, o metal prata, ele impede o crescimento bacteriano. Então ele promove um meio estéril, sem crescimento bacteriano, para a cicatrização do paciente. O que vai acontecer em pouco tempo? Esse paciente usando esses curativos, ele vai começar a cicatrizar. Como é feita essa cicatrização? Essa cicatrização acontece de dentro para fora. Acontece um processo que chama granulação. Imagina que houve uma queimadura de pele num braço, essa queimadura foi muito profunda, eu tive que desbridá-lo até chegar na gordura. Se eu fizer um enxerto em cima dessa gordura, a gordura ela é muito mal vascularizada. Esse enxerto não vai pegar. O que é um enxerto? Eu tiro uma camada finíssima de pele, contendo toda a epiderme e bases de cripta de derme, muito finíssimo, menos de 1 milímetro, 0,8 milímetros de espessura. E vou pôr em uma área que tem que estar muito vascularizada. Essa área que vai receber esse enxerto, ela tem que ser repleta de vasos, porque o enxerto vai pegar, num primeiro momento, por embebimento ou embebição. Vai haver uma troca de líquidos, oxigênio e nutrientes entre o tecido receptor e o tecido enxertado. E depois de mais ou menos 3 a 4 dias, começa um fenômeno que chama osculação. Ósculo é beijo. Então, vêndulas e arteríolas vão dar um beijo nas vêndulas e arteríolas que estão expostas na pele que eu levei para lá. É por beijo mesmo, encosta um no outro. E aí começa a nutrição, tá? Mas para que isso aconteça, o tecido receptor tem que estar com um nível de vascularização muito grande. Então, se você fizer um enxerto no gordura, não vai pegar. Então, você tem que esperar um pouquinho. 3 a 7 dias. Começa a formar um tecido de granulação, que é altamente vascularizado. Pronto. Temos um tecido ótimo para receber um enxerto. Esse enxerto é retirado de onde? Áreas muito comuns. São áreas extensas, quer dizer, perna, coxa, eu consigo tirar faixas de enxerto muito longas. Glúteos, dorso,
Depende, na realidade, você pode tirar pele de qualquer parte do corpo humano. Eu já tirei enxerto, para você ter uma ideia, de couro cabeludo. Tá? O paciente raspou a cabeça dele, tirou umas faixinhas de pele, ficou fantástico, porque a cicatriz foi escondida depois que o cabelo dele cresceu, ficou muito bom. E funciona muito bem. Então você vai pegar esse enxerto, retirado da coxa, por exemplo, vai pôr na área queimada e fazer um curativo. Esse curativo não deve ser trocado por 7 dias, que é o tempo necessário a haver a embellição e a osculação. Depois que houve a osculação, inicia-se um processo de cicatrização e a apega. Tá? Existem alguns casos onde o enxerto não é viável. Por quê? Porque a exposição, por exemplo, de um tecido nobre, um tendão, uma exposição óssea, não tem jeito de eu fazer enxerto sobre um tendão. Não tem jeito de eu fazer um enxerto sobre um osso. Aí são os retalhos. O que é um retalho? No retalho, eu levo um tecido vascularizado, pediculado. Esse tecido está ligado a uma veia e a uma artéria. Então é um tecido vivo e vivo por si só, ele é independente. E eu levo esse tecido em bloco à área queimada. Tá? Isso é muito comum em face, por exemplo, tem exposição de tecidos nobres, você pega uma queimadura de face extensa, que expõe nervos de face, ossos, músculos, e um retalho é mais viável. Tá? Então, de onde eu posso tirar o enxerto de pele? De qualquer lugar. Às vezes os queimados são tão grandes que a gente fica catando um lugarzinho aqui e ali, onde a pele é viável, para que seja retirada. E o mais incrível, se eu tiro um enxerto de uma área, a gente espera mais ou menos aí 20 dias, eu posso tirar de novo na mesma área. A pele se refaz, a camada granulosa se refaz, eu consigo tirar mais uma fatia fininha ali, assim. São abordagens de grandes queimados, né? Doutor Flávio, Pois uma não. pergunta. O senhor falou muito da queimadura cervical e circular. Sim. Como seria? Como que aconteceria essa queimadura? Olha, as queimaduras cervicais circulares, elas são muito comuns em crianças, tá? É a queimadura daquela criança que chega na beiradinha do fogão e puxa a panela, entendeu? Aí o líquido quente cai sobre o rosto dele, pescoço anterior e posterior, tá? É uma queimadura, infelizmente, muito frequente em crianças, né? Eu sempre falo que cozinha é uma oficina, né? Cheia de ferramentas perigosas, pontiagudas, coisas quentes, né? Não é lugar de criança. E por incrível que pareça, vão pensar que num hospital de referência, uma porcentagem superior a 30% ela é ocupada por crianças em acidentes domésticos banais, que poderiam ser evitados, tá? A queimadura cervical, circular e de face, ela é muito frequente em criança. Infelizmente. Queimadura de água quente. E café quente, enfim, que é pior ainda, né? Que tem o açúcar e aí a água atinge a temperatura mais alta ainda. Tá? Muito obrigado. Doutor Flávio, no Brasil é autorizado algum tipo de substituto cutâneo? Já tem alguma coisa que possa substituir a nossa pele, o autoenxerto, no caso, né? Porque quando eu estou tirando do próprio paciente e enxertando nele de novo, nele, né? Seria Sim. um autoenxerto. Olha, de novo eu volto a falar na indústria, né? Na indústria farmacêutica. Então, o hidrogel, os colóides, eles são muito bons para fazer curativos. Mas, na realidade, o que eles promovem é basicamente um meio estéril, com uma quantidade de água muito grande. Os colóides e hidrogéis, eles são hidrofílicos, eles retêm muito líquido. Então, eles promovem um meio estéril para a cicatrização do organismo. Tá? Então, vamos pensar agora na bola das vez, né? Todo mundo fala agora da pele de tilápia, né? A Larissa Oliveira acabou de postar isso aqui também. A pele de tilápia é uma grande aposta, tá? Como é que é feito isso? A pele da tilápia ela é usada como uma matriz colóide, tá? Ah, mas ela é muito usada? Para vocês terem uma ideia, atualmente tem 380, se não me engano, pacientes que já tentaram isso. Então é um número muito pequeno, tá? Para a gente falar que é uma coisa espetacular. É nada mais que um curativo temporário que vai propiciar um meio estéril com alta quantidade de água para que o organismo cicatrize. Então, Flávio, para que serve isso? Para ganhar tempo.
Às vezes o paciente não tem onde tirar pele, não tem de onde tirar pele dele. Então, a gente faz o máximo de enxerto que a gente puder para tampar essas áreas expostas e as outras áreas que a gente não consegue, pele para tampar, a gente faz curativo com pele de tilápia, com a pele de porco liofilizada, é antiga, mas sim, foi usada. Aí curativos com colóide, hidrocoloide, alginato, tudo isso são paliativos para ganhar tempo. Então você faz, por exemplo, um paciente com 70% do corpo queimado, você consegue pele nas costas dele, por exemplo. Então você tira a pele das costas dele inteira, tampa o que der. Faz curativo no resto, espera mais ou menos aí 2 a 3 semanas até que a pele das costas regenere um pouco, vá lá e tira de novo mais pele e, de novo, retira os curativos de tilápia, retira os curativos de hidrogel, de coloide e põe a pele definitiva. Então a pele de tilápia é só um curativo, tá? E o hidrogel também é só um curativo. Agora, comparativamente, existem centenas de trabalhos comparando o hidrogel com a sulfadiazina de prata, os coloides com a pele de tilápia, enfim, quem cicatriza é o organismo tem que estar bem nutrido, bem tratado, bem protegido, sem infecção, e os índices permanecem mais ou menos os mesmos, quer dizer, uma pele em segundo grau vai epitelizar entre 7 e 15 dias, colocando o que você quiser nela, desde que ela seja estéril, né? Nesse momento até hoje, a sulfadiazina de prata é imbatível, tá bom? Então, quando que eu indico o hidrogel e o coloide? Vamos pensar, voltando agora ao assunto da abordagem primária do paciente. Quando que eu indico o hidrogel e o coloide? Num paciente que é pouco cooperativo em relação à troca de curativo. Vamos pensar numa criança. Eu ponho coloide ou hidrogel e troco curativo a cada 5 dias. Então não vou judiar tanto da criancinha, né? Agora, eu sou cirurgião plástico velho, filho, quer dizer, para mim eu tenho que olhar o paciente todo santo dia e ver como é que ele está, olhar a cicatriz, olhar a ferida e ver se ela está cicatrizando. Então, o curativo para a queimadura ele tem que ser trocado 2 vezes por dia, com o cirurgião olhando para a pele, se ela está cicatrizando ou não, tá? Agora, o hidrogel, coloide, bom demais, mas para criança que não deixa eu trocar o curativo, tá? E para grandes queimaduras, como paliativo até o próximo enxerto, tá bom? Ok. Doutor Flávio, queimaduras na face é uma preocupação muito grande, não só pela questão estética. Se pegar nariz, de onde eu vou tirar o enxerto para essa região? Olha, é o que eu falei. A face, ela é mais ingrata um pouquinho, porque são estruturas nobres muito superficiais, né? Queimaduras de nariz, por exemplo, quer dizer, o nariz praticamente não tem derme, né? Epiderme é uma camada finíssima de derme, praticamente nenhum subcutâneo, pericôndrio e cartilagem, né? Então, uma queimadura de segundo grau profundo a terceiro grau já queima a cartilagem do paciente. Então, são feitos retalhos usando tecidos de face, tá? Se usa tecidos do malar, né, do lábio, tecido frontal, tá? Para recompor o nariz. São retalhos longos baseados na circulação nas artérias temporais, frontais, nas ciliares, malares, infraorbitárias. Você consegue fazer retalhos tampando a área. Mas é muito, muito específico, sabe? É uma área que eu adoro, mas é muito específico. São cirurgias muito bonitas, mas eu também tenho que ser franco, o resultado estético é muito ruim. Muito ruim. A queimadura é uma tragédia. É uma tragédia na vida do paciente, né? E eu não sei quantos dos que estão me ouvindo são pais e mães. É uma tragédia gigantesca na vida de uma família, principalmente com uma criança queimada em casa. E quando essa queimadura é totalmente evitável, né? As queimaduras de face em criança, Lara, você não tem ideia como são graves. E como isso é um estigma na vida da criança para sempre. Eu tenho paciente minha que eu abordei ela queimada com 2 anos de idade e eu opero ela ainda e ela está com 26 anos de idade, 28 anos de idade, casada com 2 filhos. Então, olha para você ver, tem 25 anos que eu opero a mesma paciente. Entendeu? E o resultado é bom? Não. É o que eu consigo, é o que é possível, sabe? Então, é uma tragédia gigantesca. Então, o melhor tratamento da queimadura é evitá-la a todo custo. E o que nós estamos vivendo agora é uma coisa, é uma faca de 2 gumes, porque
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela brigou por anos e anos para que fosse abolido o álcool líquido, porque ele é um dos grandes causadores de acidente doméstico, e nesse momento nós estamos todos embebidos em álcool, né? Por causa da pandemia. Então, os acidentes domiciliares com álcool, eles se multiplicaram. Multiplicaram. Então, as crianças são vítimas as mais graves e, infelizmente, muito, muito, muito frequentes. Agora, com esse período que nós estamos, a criança ficou um tempo em casa. Teve um aumento do número de acidentes, queimaduras em crianças nesse período, de março de 2020. O volume aumentou assustadoramente. É o que eu estava falando. Assustadoramente. Para começar, que o álcool está dentro de casa mais disponível do que jamais foi. Antes o álcool ficava guardado dentro de um armário de difícil acesso. Agora ele está em cima da mesa, está em todos os cômodos, está na pele nossa, está nos bolsos, nas bolsas. Então os acidentes se multiplicaram, infelizmente. Está realmente muito, muito, muito grave. E eu estou tendo aqui uma mensagem também. As cicatrizes não são só físicas, né? São emocionais nos pais, nas crianças. Isso é indelével. A pessoa vai carregar isso para sempre, fisicamente e emocionalmente. Para os pais, então, olhar para aquela criança queimada e pensar que eu tenho que ter sido evitado é terrível. Vamos falar um pouquinho, eu gostaria de falar, Lara, se você me permite, da abordagem de uma paciente dessa de um modo tardio. Toda cicatriz do nosso organismo, qualquer cicatriz, seja ela uma cicatriz estética, imagina que uma cicatriz linear feita por um cirurgião plástico para a colocação de uma prótese de silicone, enfim, ela tem uma tendência a diminuir de comprimento. Isso chama retração cicatricial. É normal. Tá? Então, uma cicatriz de 10 centímetros, ela vai se tornar uma cicatriz de 9, 8, 7 com o passar dos anos. Ela vai retraindo. Agora, numa queimadura, isso é muito, muito grave. Por quê? Existe uma retração de todo o tecido queimado de um modo muito agressivo. Então, vamos pensar, por exemplo, numa queimadura na palma da mão. A tendência dessa mão, com o passar do tempo, ela é fechar. Ela vai sofrer uma retração nessa região e fechar. Uma queimadura na axila, ela tende a fechar o braço. A pessoa não consegue mais abrir o braço por retração cicatricial. E aí vem a abordagem tardia do cirurgião plástico, que são os retalhos para liberar as aderências de pele, as retrações e aderências de pele. Esses retalhos são retalhos belíssimos de serem realizados. E às vezes muito simples. Seguramente nas aulas de cirurgia ambulatorial vocês vão aprender e fazer esses retalhos com tranquilidade. É o famoso VW, o VY e a zetaplastia. São retalhos muito tranquilos de ser feito, em que você tira uma pele macia, com elasticidade de uma área lateral à queimadura e transpõe essa pele para a área queimada. A queimadura não estica, a pele não tem elasticidade. Quando você põe uma pele elástica na área queimada, a queimadura ganha elasticidade. E libera o braço do paciente, libera a mão. São cirurgias muito agradáveis, o paciente agradece muito. Mas ela não tem fim estético nenhum. Ela é realmente esteticamente muito carente. Tá? E essas pacientes, como eu te falei, são abordadas por anos. Eu tenho pacientes que operam há mais de 20 anos. A mesma paciente. Ô Flávio, meu braço retraiu, vem cá que eu vou tratar. Uma mesma queimadura por água fervente e uma criança de 4 anos já tem 25. E eu continuo operando ela. Alguém tem pergunta? Alguém está assistindo a live? Quer fazer alguma pergunta? Não estou ouvindo. Doutor Flávio, e quando há encurtamento de tendões? O senhor falou de cirurgia. Sim. Sim. Na realidade, o que acontece com o tendão ele é muito mal nutrido, né? Ele é nutrido pela bainha dele, pela cápsula do tendão. Então, de novo, eu falo que existe uma abordagem multidisciplinar. Grande parte das vezes a gente precisa de uma abordagem de um ortopedista, né? Quando há o tendão e há o comprometimento da bainha dele do próprio tendão, quando ele é queimado, ele encurta, a musculatura também encurta, né? Por cicatrizes, formam cicatrizes que retraem. Aí, o ortopedista vai fazer um alongamento desse tendão e no mesmo momento o cirurgião plástico entra e faz a cobertura desse tendão alongado. Tá?
Eu tiro a área queimada sobre o tendão, o ortopedista trata o tendão, aí eu faço um retalho. Retalho é aquilo que eu falei, um tecido totalmente viável e independente, com a própria vascularização dele, eu coloco sobre esse tendão. E aí é a liberação. Tá? Existe retrações e limitações de tendão, são provocadas também pela imobilização da pele, não é do próprio tendão. Se um paciente fica, por exemplo, com uma queimadura na região palmar, é muito comum também em criança, tá? A queimadura de palmar, ela é ingrata porque a criança vê um forno, por exemplo, na cozinha, que tem um bolo delicioso, cheiroso, sendo assado. Ela vai andando com 1, 2 anos de idade e põe as duas mãozinhas sobre o vidro do forno, né? Queimadura gravíssima das duas palmas. E essa queimadura, como eu falei, ela tende a fazer uma retração, a pele da mão tende a fechar, e ocorre um encurtamento do tendão, mas não por uma lesão direta do tendão, mas sim por uma falta de movimentação da mão. Aí entra de novo para nos ajudar a terapia ocupacional, a fisioterapia, a cirurgia plástica, claro, que vai fazer a liberação das cicatrizes, a ortopedia, que vai trabalhar com a liberação dos tendões e, se necessário, o alongamento dos tendões. Então, é uma abordagem multidisciplinar e por longa data. Tá? O encurtamento dos tendões e da musculatura ocorre também por dor. O paciente não tenta liberar o braço, por exemplo, porque ele sente dor, ele acaba tendo encurtamento muscular. A fisioterapia vai nos ajudar a tratar isso também. É uma abordagem também multidisciplinar. Tá? Esteticamente falando, como melhorar uma queimadura? Você começa a melhorar o aspecto da queimadura na abordagem inicial do paciente. Você vai escolher o melhor tratamento dele, a melhor cirurgia, mais indicada na hora certa, os tratamentos de qualidade da pele, hidratação, vitamina A, vitamina C, isso um dermatologista pode também ajudar. Mas, enfim, é um tratamento ingrato do ponto de vista estético. Uma pergunta aqui, Gabriel Oliveira. Como que é o tratamento da expansão tecidual para queimadura? Claro. Esse tratamento ele é feito com o uso de expansores. O que é um expansor? Vamos imaginar um balão vazio. Tá? Eu vou pegar uma área de pele que eu tenho certeza que ela tem capacidade de expandir. Vamos pensar, por exemplo, uma área da barriga. A barriga, a mulher tem uma gestação, a barriga dela cresce, né? Ou uma área torácica, a pele da mama, ela cresce com muita facilidade. E eu vou colocar ali dentro um balão vazio. E esse balão vai sendo, aos poucos, preenchido com soro. A cada semana, eu vou aumentando em 10% o volume desse balão. Até esse balão fazer uma, entre aspas, é claro, uma gravidez. Ele vai esticando a pele daquela região, certo? E ele vai esticando a pele de um jeito tão fantástico que ele vai promovendo a melhor circulação dessa pele. O organismo é tão perfeito que a pele vai se expandindo e vai fazendo uma neovascularização, uma neoirrigação, uma neodrenagem dessa pele, e ela fica perfeita para fazer rotação de retalho. Então vamos pensar, um raciocínio simples. Uma pessoa que tem uma queimadura cervical, está com a retração de pele, imagina que o queixo dela colou na tireoide dela, na cartilagem tireoide. Então tem que aumentar esse ângulo de abertura. Eu faço aqui nessa região, faço uma incisão aqui, enfio essa bexiga, esse balão vazio, vou preenchendo esse balão com soro. O paciente vai no consultório, eu transfixo a pele dele. Esse balão é especial, ele tem uma área que permite que seja furada várias vezes. Eu vou furando essa área com injeção de soro e vou injetando soro, 10% a mais do volume que já tem. Então, se ele tinha 200 ml de soro, eu vou colocar mais 20, se ele chegou a 300, eu ponho mais 30, enfim. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa área vai se expandindo, expandindo. Numa segunda cirurgia, eu abro, tiro o balão, essa pele agora flácida, permite que eu faça uma rotação dessa pele para essa região. E aí eu consigo abrir o pescoço do paciente. A rotação de retalho, ela é muitas vezes baseada em expansões de pele, principalmente em área de couro cabeludo, que é muito difícil a gente levar tecido até lá. Então a gente injeta soro nessa região para que eu consiga fazer uma rotação de retalho mais perto da área queimada. Muito boa pergunta. Muito bom.
e melhora muito, né, a questão, com os expansores, a questão estética, né, doutor Flávio? Porque o cabelo você vai conseguir com a mesma tipo, Com o mesmo tecido. A última vez que eu já usei expansor no couro cabeludo há um tempo foi por uma lesão com um kart. A menina andando de kart, com o cabelo solto, ela enrolou o cabelo naquelas correntes lá atrás, ela teve um escalpo. Ela arrancou parte do couro cabeludo dela. E aí eu tive que fazer uma expansão da área occipital dela e rodar um retalho para frente, para tampar a tábua craniana dela que estava exposta. Né? Mas isso é muito usado também em queimaduras, é claro, em áreas de couro cabeludo. Quando a gente pensa em uma grande queimadura, bom, ao meu ver, como enfermeira, eu penso primeiro na enfermeira, né, futura médica agora, da devolução da funcionalidade. Sim. Mas é muito difícil você explicar para um paciente, como eu imagino, que o que você vai conseguir é melhorar a funcionalidade e não a estética. Sim. Principalmente quando quem está tratando é um cirurgião plástico. Sim. Mas deixa eu te contar. Você não pode também privar o paciente de querer sempre mais, né? Então, o paciente ele tem o direito de querer sempre mais. Então, a gente faz, às vezes, um tratamento de uma queimadura grave de face e esse paciente volta ao seu consultório várias vezes tentando melhorar só. E, às vezes, um pouquinho que você consegue melhorar já é muito gratificante para o paciente. Né? Então, é claro que a abordagem da queimadura ela é funcional. Eu tento fazer o paciente retornar à capacidade plena dele de convívio e laboral. Mas a parte estética é muito pesada para o paciente. A queimadura ela é muito estigmatizante e, às vezes, ela deforma muito o paciente. Então, o paciente, sim, ele quer sempre mais e nós, cirurgiões plásticos, também queremos sempre mais. Nós somos todos psiquiátricos, né? A gente quer sempre o melhor resultado possível até a última gota. E a gente se sente muito limitado, mas nós vamos continuar correndo atrás sempre. Apesar das limitações óbvias que um grande queimado nos traz, nós vamos continuar sempre atrás da melhora. E existe melhora todo dia. Recentemente, agora, nós vimos um transplante de face. Né? Já foram realizados vários casos de transplante de face no mundo. São as cirurgias complexas de 10, 12, 14 horas de duração em pacientes gravíssimos com queimaduras extensas de face e há um transplante de uma face, de um cadáver para uma pessoa. Isso tem inúmeras implicações éticas, morais, mas enfim, você devolve ao paciente um rosto. Isso é maravilhoso. Né? Mas isso é tema de mais 10 aulas. O que eu gosto de deixar claro é o seguinte, para os estudantes de medicina. A abordagem de um grande queimado, ela é sempre multidisciplinar. É muito difícil. O que se espera de um médico num pronto atendimento? Um diagnóstico rápido, do agente etiológico, o que causou a queimadura. Se essa causa da queimadura ainda está lá, quer dizer, é um agente cáustico, é um ácido, é um álcali, então esse paciente tem que ser lavado, limpo, retirado esse ácido, esse álcali. Foi uma queimadura por geladura, foi uma queimadura térmica, então esse paciente tem que ser resfriado. Depois de resfriado, não há mais a queimadura, vamos iniciar o tratamento do paciente. Esse tratamento ele é feito muitas vezes com curativos, esses curativos de fácil acesso, que é a sulfadiazina de prata, uma queimadura de primeiro e segundo grau superficial. Os debris, as bolhas, têm sim que ser retirados, tá? A não ser que seja pele glabra, pele sem pelos. Então esse paciente tem que ser retirado da pele morta. Uma vez retirada a pele morta, o cirurgião ou o plantonista ele vai ver o fundo da lesão, vai ver se esse fundo está viável, se esse fundo estiver vermelhinho, doloroso, sangrante, quer dizer que é uma queimadura superficial. Se esse fundo estiver branco, pálido, indolor, é uma queimadura mais profunda, vai precisar de uma abordagem especializada. Uma queimadura mais superficial ela pode ser abordada com agentes que vão manter a área estéril, e dentre eles o melhor é a sulfadiazina de prata e os agentes que têm prata no componente, tipo hidrogel, os colóides, com prata.
E isso é muito eficiente, que mantém a área estéril e permite que o organismo cicatrize com eficiência. O acompanhamento pós-plantão, pós-pronto-socorro, pós-urgência, ele deve ser feito em qualquer situação por um cirurgião plástico. Por quê? Porque existem complicações. Mesmo uma queimadura de segundo grau superficial, ela pode evoluir com retração, ela pode evoluir com infecção, ela pode evoluir para um terceiro grau. Imagina que uma queimadura de segundo grau, você tem uma exposição de uma parte profunda da epiderme. Aí você tem uma infecção, por exemplo. Essa epiderme morre por um estrépito beta-hemolítico, por um estáfilo. Pronto, nós temos aí agora uma queimadura que era de segundo grau, infectou e passou para o terceiro grau. Então, a abordagem inicial, que é cobrada e deve ser cobrada de todos os médicos, é diagnóstico, qual o tamanho da queimadura, isso tem uma regra dos 9, né? Regra dos 9, ela também é figurinha carimbada em todo pronto-socorro, 9 braços, em porcentagem, tá? 9 braços, 9 perna anterior, 9 perna posterior, 18 tórax e 18 costa. Isso é fazer conta. Ou então, se for muito difícil de lembrar isso, a palma da mão equivale a 1% da superfície corpórea. Então você mede mais ou menos quanto por cento do corpo está queimado, até para encaminhar para o cirurgião, olha, chegou um queimado aqui com 18% de superfície corporal queimada, né? Isso é importante para fazer cálculos da hidratação do paciente, que tem a ver com a superfície corporal queimada. Então isso sim é cobrado de um médico de frente a um queimado. Tá? O resto é uma abordagem feita multidisciplinar, coordenada por um serviço de cirurgia plástica especializado. Tá bom? Para criança, doutor Flávio, esse cálculo é diferente, não é? Sim, para criança o cálculo é diferente, porque a cabeça proporcionalmente é muito maior do que o corpo. Tá? No ser humano, no adulto, você considera 1% frente, 1% lateral, 1% dorso. Palma da mão. Na criança, a cabeça é 9%. Tá bom? Isso tem as colinhas já no pronto-socorro, que isso é muito chato de decorar mesmo, chama fórmula de Bruch-Baxter. Isso tem, todo pronto-socorro tem a colinha lá, porque é uma continha chata de fazer para hidratação, tá? Mas o importante é fazer o diagnóstico do tratamento ATLS, né? O ATLS, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer curso de ATLS, eu acho fundamental para a formação médica, né? Que é a abordagem inicial do politraumatizado. O queimado, ele é um politraumatizado, dos mais graves, né? Dos mais devastadores para o organismo é a queimadura. Doutor Flávio, gostaria muito de agradecer sua presença com a gente. Já? Já, eu poderia conversar tanto, que eu ia perguntar agora a questão de infecção, porque como é longo o tempo de internação, aumenta muito o risco de infecção, que vai piorar a situação desse paciente. Sim. Laura, foi um prazer enorme estar aqui, falar com vocês, tá? Realmente a queimadura, depois desse fim dessa pandemia, se vocês quiserem que eu dê uma aula presencial, tem um material extenso sobre queimadura, tá? Você sabe que eu sou autor de alguns capítulos de livros sobre cicatrização patológica, é um tema que eu gosto muito de trabalhar. Tá? A parte de queimaduras também é uma parte que eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho extenso material de aula, que seguramente é uma aula de mais qualidade, uma aula mais interativa, com os alunos todos de frente para mim, fazendo perguntas, né? Isso é seguramente mais interessante. E será um prazer enorme, tá? Eu acho sim que os médicos formados agora têm que ter uma liberdade muito grande de atuar nas urgências, né? E eles têm que ser bem informados, porque tudo isso nós conversamos, desde a abordagem inicial até o curativo, até os enxertos e retalhos, até o pós-operatório longo, depende tudo da abordagem inicial, né? Que é muitas vezes feita por um não especialista, né? E o incrível que pareça, a queimadura, todo mundo acha que sabe tratar, né? E sempre chega ao pronto-socorro aquela paciente já queimada e com tratamento domiciliar, né? O tratamento domiciliar muitas vezes é o que? Clara de ovo, pasta de dente, massa de tomate, graxa, né? E te dá mais trabalho para tirar aquilo tudo colado na queimadura do que tratar a queimadura. Então a abordagem inicial é fundamental, estou inteira à disposição para qualquer esclarecimento, para novas aulas, aula presencial, vai ser um prazer, uma honra. Muito obrigada, doutor Flávio. Muito obrigada por ter
participado com a gente. Foi um prazer, querida. Muito obrigada. E, claro, eu tenho certeza que todos querem sim uma aula presencial. Vai ser maravilhoso. Será um prazer, querida. Nos encontramos pelos hospitais aí. Sim. Nós todos da Faculdade de Atenas agradecemos a presença e vamos pensar nisso, sim. Nós vamos nos organizar para que essa aula seja dada aqui, então. Já fica o convite. O senhor será muito bem-vindo à Faculdade de Atenas. Nós vamos organizar, então, essa aula. Eu acho sensacional. A gente pode pensar em fazer aula, sabe o quê? Abordagem de tumores de pele, úlceras, pé diabético, escaras, cicatrização básica de feridas, suturas, que são coisas tão primárias, mas assim, as pessoas têm que saber disso assim, como base do próximo degrau na escala de conhecimento. Tá? Eu acho isso fundamental. Olha, você tem uma coisa que nós abordamos hoje, queimadura, classificação de queimadura, primeiro, segundo e terceiro grau. Toda classificação que você lê em qualquer lugar está errada. Não é derme que queima, é epiderme. Né? São níveis de queimadura da epiderme. Então, assim, às vezes tem um monte de pequenas bobagens assim, básicas que vai ser um prazer esclarecer com todos vocês. Estou inteira disposição, gente. Uma boa noite para vocês. Claro, nosso tempo é limitado, porque o Instagram não nos permite entender mais essa aula. Tá ótimo, querido. Um prazer enorme meu. Uma boa noite para vocês, gente. Prazer, alunos. Até mais. Em breve nos encontramos. Prazer, querido. Até mais.